Boa noite! Hoje é dia 30 de agosto de 2018. Eu sou a Luana e esse é o programa Saúde Ativa no portal Cidade Ativa Online. Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar o nosso papo hoje. Para você que está chegando a primeira vez, vai deixando aí o seu comentário, a sua pergunta, que lá no finalzinho a gente vai responder tudo e vai conversar diretamente com você. O nosso assunto de hoje é desintoxicação. Você já ouviu falar sobre isso? Alguém já chegou para você e falou: preciso dar aquela desintoxicada? Vamos entender melhor o que tudo isso significa. Vamos então começar entendendo o porquê, quando e como fazer uma desintoxicação. Porque, embora esteja na moda, né, é uma atitude bastante saudável que ajuda o organismo a manter o seu equilíbrio e funcionar como ele precisa funcionar. Vamos então começar entendendo onde é que vem essa intoxicação. Vamos começar então explicando que o corpo, em seu funcionamento normal, produz toxinas, como quando quebra as moléculas de proteína, resultando em amônia. A gente usa a proteína para o funcionamento das células, e só que você não pode colocar aquele pedaço de bife dentro da sua célula. Então acontece toda uma quebra química e cada uma dessas quebras dessas moléculas de proteína geram outras moléculas e geram resíduos. Dentre esses resíduos da quebra da proteína é a amônia. A amônia é uma substância que prejudica o funcionamento do organismo. E assim acontece o tempo todo com várias substâncias que nós chamamos de toxina. Então, toxina é toda aquela substância que exige demais do corpo e que não funciona para otimizar o funcionamento do corpo. E que mais ainda deixa o corpo muito ocupado tentando eliminá-la. Como é que então o organismo, para funcionar, ele precisa expulsar essas toxinas? E ele tem todo um mecanismo de expulsão através da respiração. Então, quando a gente puxa o ar, a gente coloca oxigênio, e quando a gente solta o ar, a gente coloca o gás carbônico, que é tóxico para a gente. As plantas adoram, mas a gente não gosta. O suor, quando a gente corre muito, quando a gente está com a temperatura muito alta, a gente sua, e o suor é um mecanismo natural de expulsão de toxina. A urina, obviamente, a gente falou da amônia, a gente reconhece um cheirinho de amônia às vezes na urina, né? E as fezes, que é para onde vai tudo aquilo que já não funciona mais. Então esses são os meios que o corpo tem de eliminar as toxinas. Então o corpo funciona perfeitamente, a gente usa o que a gente precisa, as proteínas, os carboidratos e a glicose, resulta em toxinas e a gente põe para fora. Só que, além da produção natural das toxinas, ocorre o acúmulo de mais toxinas por fatores externos, que são alimentação baseada em produtos industrializados. Então, aquelas pessoas que vivem de miojo, que vivem de comida congelada comprada no mercado, que vivem de fast food, né? Adoram os McDonald's da vida, uns Burger Kings da vida e por assim vai, mas só vive disso, tendem a aumentar o acúmulo de toxinas no organismo. Quem tem uma alimentação baseada nesses produtos industrializados tem um baixo consumo de fibras automaticamente. Então é aquela pessoa que não come salada, que não come frutas, que não usa nada de produtos integrais e nada de legumes, por exemplo. Outra forma é a ingestão contínua e excessiva de bebidas alcoólicas, refrigerantes e suco de caixinha. Gente, o suco de caixinha, ele também tem muito açúcar.
tá? Ah, eu não bebo refrigerante, mas eu tomo um suco de caixinha. Ele não é a alternativa mais saudável, né? Ideal seria sucos feitos da fruta mesmo, né? Uso de drogas e cigarro que já são feitas de substâncias altamente tóxicas e que muita gente acaba ingerindo, sejam elas das mais diversas, né? Uso de medicamentos hormonais como anticoncepcional, por exemplo, também desequilibra o funcionamento do organismo e acumula alguns tipos de toxinas. E uso contínuo de analgésico. Então, aquelas pessoas que têm muitas dores de cabeça, por exemplo, eu vou tomar um paracetamol. O paracetamol, ele tem uma molécula que não é eliminada do organismo. Então, se toda vez que você sentir uma dor de cabeça, você for tomar um paracetamol, você vai deixar aquele princípio ativo do paracetamol rodando no seu organismo e o seu fígado não vai conseguir eliminar essa substância. Então, ele vai ficar usando a sua energia, vai ficar te envelhecendo, porque esse resíduo é o chamado de radical livre, né? O que causa envelhecimento precoce. E você vai ficar com aquilo no seu corpo o tempo todo. Pouca ou nenhuma ingestão de água. Então, aqui a gente falou da ingestão de refrigerantes, bebidas alcoólicas e sucos de caixinha. Tem gente que troca a água por esses líquidos, né? Não é uma boa, porque vai hidratar, mas também vai exigir muito mais do corpo para eliminar. A ingestão frequente de embutidos. Então, aquela mesma pessoa que vive só do fast food vai ter uns problemas muito sérios se ficarem só se alimentando de salsicha, linguiça, mortadela, salame, peito de peru. Sim, aquele peito de peru defumado que a gente compra, ele também é processado. É gostoso? É claro que é gostoso, mas ele também é processado. Então, eles têm sempre eles são muito acrescidos de conservantes e sal, né? Eles têm bastante sal também. Exposição à poluição e metais pesados, como os contidos em agrotóxicos, e a gente está aí numa discussão muito séria a respeito dos agrotóxicos. Eu não sei, o gênio desse presidente dessa república resolveu aprovar o uso de agrotóxicos que são proibidos no resto do mundo, mas aqui ele liberou. Então vamos matar todo mundo aos poucos, né, com os metais pesados que tem nesses agrotóxicos e também os que são contidos pela poluição, que são expelidos pelos carburadores de carros, caminhões, ônibus, etc. Tem muitas coisas que a gente não consegue ter controle, como essas, né, por exemplo. Mas tem outras que a gente consegue controlar se a gente começar a observar um pouco mais o que a gente faz na nossa rotina. Vamos entender também que o ser humano ele é integral, então ele tem um corpo, mas ele pensa, ele sente, ele interage com a natureza e com outras pessoas. Tudo que se pensa, tudo que se sente influencia no funcionamento do organismo. Então a gente vai fazer um pequeno parênteses aqui para situações de intoxicação mental e emocional. Nós tivemos a oportunidade de conversar alguns programas sobre estresse e depressão. Então, pessoas que vivem em situações contínuas de estresse elevam demais o nível de cortisol e adrenalina continuamente no corpo, o que dificulta muito o organismo funcionar de maneira natural. Então, a eliminação de toxinas fica extremamente prejudicada. Então, todas as situações que fazem com que a gente eleve a nossa situação de estresse prejudicam demais o funcionamento do nosso corpo. E entre elas,
temos aqui, por exemplo, a ausência de lazer e atividade física na rotina. Então, aquela pessoa que está sempre muito focada em trabalhar, está sempre muito focada em dar conta de todos os horários da agenda, né, na rotina do dia a dia. E eu não estou falando aqui só de executivos, eu falo aqui também daquela dona de casa, daquela mãe que, além de trabalhar, precisa fazer almoço para os filhos, precisa buscar o filho na escola, levar o filho para a escola, buscar no futebol, levar para o balé, e aí a rotina fica enlouquecida e não se tem tempo de se alimentar direito, de cuidar do próprio corpo, de cuidar de ter momentos de lazer, onde possa se desfrutar de momentos muito tranquilos de paz, entendeu? Então, pessoas que vivem essas rotinas malucas elevam muito, mas muito, o nível de estresse. Se não encontra aí um equilíbrio para ter esses momentos de lazer ou praticar alguma atividade física, prejudica a eliminação das toxinas, porque lembra que nós temos a respiração, nós temos o suor, que seria bastante usado aí na prática de atividades físicas, a urina e as fezes. Então, a gente acaba deixando o corpo aí muito sobrecarregado, a parte renal e a parte intestinal para a eliminação dessas toxinas. Postura ou convivência negativa diante da vida. Então, se nós somos pessoas que vivemos reclamando da vida, só olhamos para os nossos problemas, só vemos para as coisas que estão difíceis, a gente também tende a elevar o nível de estresse, dificultar o corpo a funcionar normalmente. Então a gente acaba sendo ali, se a gente convive muito com pessoas que reclamam demais também, que não conseguem ter uma visão um pouco mais positiva da vida, a gente acaba meio que se contaminando ali com aquela energia e isso não é legal. Então ter uma postura mental de conseguir separar o que sou eu e o que é a energia do outro, me ajuda a me manter em equilíbrio, então me ajuda a não entrar em processo de intoxicação. E outra coisa que atrapalha bastante, falando em mental e emocional, é a falta de organização do ambiente. Então, se eu estou num ambiente de trabalho onde é tudo desorganizado, onde as coisas estão amontoadas, onde eu só tenho uma pilha de papel e eu não acho uma caneta para fazer uma anotação, isso deixa o meu campo visual tumultuado, isso já me gera uma certa tensão. Me gerando uma certa tensão, eu já me coloco ali numa postura de atenção e eu já elevo o estresse do meu corpo. A mesma coisa acontece dentro de casa. Então, se eu vivo numa casa onde está uma bagunça extrema, eu não consigo viver de uma maneira tranquila e relaxada. Agora, o passo que eu coloco as coisas em ordem, né? O meu campo visual vê aquilo organizado, ele me dá espaço e me dá tranquilidade, tanto no trabalho quanto em casa. Então, o ambiente onde eu mais fico, é interessante que ele seja bastante organizado para que eu não gere nenhum tipo de tensão e consiga me manter equilibrado, tanto mentalmente, quanto emocionalmente e energeticamente falando. Bom, Luana, interessante, eu já entendi o que me leva a ter uma intoxicação, mas eu tô tão enfiado nessa minha rotina maluca que eu não consigo entender se eu tô ou se eu não tô. Então vamos prestar atenção em alguns sinais de intoxicação. Primeiro deles, problemas digestivos, como gastrite, por exemplo, né? Aquela queimação no estômago é um ótimo sinal. Dores de cabeça sem motivo aparente. Dores musculares e cãibras. Nessa primeira imagem aí é uma cãibra, né? Um osso está tendo uma cãibra bem nervosa ali. Na imagem de baixo são todas as dores musculares onde a gente mais encontra as pequenas dores. Cólica abdominal, unhas quebradiças, pele desnutrida, queda de cabelo, envelhecimento precoce. Você está vendo que aquela ruga está aparecendo, está te incomodando.
Outro sinal, apareceu uma anemia, tá com deficiência de minerais no organismo, tá sofrendo de mau hálito, a pele começou a empipocar, apareceram bolinhas que ninguém sabe dizer o que é, o cansaço sem motivo aparente e persistente, então você chega muito cansado, vai dormir cansado, acorda cansado, e isso vai acontecendo dia após dia. Então você chega num nível muito alto de esgotamento que você não sabe muito bem o porquê que está acontecendo aquilo. Pode ser excesso de toxina circulando pelo teu organismo. Insônia, você não consegue dormir. A gente vê ali na imagem a moça de olho arregalado às 3 horas da manhã. Ou se dorme, o sono não é nem um pouco reparador, né? Falta de vontade de fazer as coisas, de chegar no trabalho, de estar em casa, falta um pouco de ânimo para sair da cama, por exemplo. Aparece ansiedade e irritabilidade, diminui drasticamente a capacidade de concentração e a memória também vai para o saco. Você tem uma diminuição muito grande de memória. Tudo isso pode ser um excesso de toxina no organismo. Bom, e agora? Né? Eu me enquadrei em pelo menos 5 desses sintomas aí. O que eu faço? Desintoxica. Vamos limpar esse organismo, vamos limpar essa cabeça, vamos colocar as coisas em ordem aí dentro de você. E como é que a gente faz para poder desintoxicar? Você não fica intoxicada da noite para o dia, né? Essa intoxicação ela vem por uma questão de acúmulo. Então, se você tem vários fatores que geram a intoxicação, logo você vai ter várias ações para desintoxicação. E essas ações devem acontecer em conjunto, abrangendo cuidados com a alimentação, com a mente e otimizando os processos naturais do corpo de expulsão das toxinas. Então, eu vou buscar algumas ações dentro do meu dia a dia, por um determinado período, que vão ajudar o meu corpo a retomar o seu equilíbrio natural. O tempo de duração da desintoxicação, ela vai variar muito de pessoa para pessoa. Porque, veja só, eu falei do extremo, né, daquela pessoa que só vive de fast food, miojo, etc, etc, etc. Essa pessoa que tem essa rotina de pouco cuidado com a alimentação e com a própria saúde, um tempo de desintoxicação dela é muito maior, né? Ao passo que uma pessoa que já tem um cuidado melhor com a alimentação, que já se alimenta um pouco mais equilibradamente, que bebe água em vez do suco de pó, ou bebe sucos feitos da fruta, no lugar de refrigerantes e tal, vão ter com certeza um período menor de desintoxicação. Então o corpo vai levar menos tempo para voltar ao seu equilíbrio, ao passo que aqueles que não têm leva mais tempo. Mas existem já nutricionistas e profissionais da área que indicam um processo de desintoxicação a cada 3 meses. Então, se fazer uma desintoxicação a cada 3 meses seria uma coisa muito interessante. E para essas pessoas que já têm assim, um hábito um pouco mais equilibrado em todos os âmbitos da vida, uma semana de desintoxicação é suficiente, né? Para pessoas que não têm, aí você pode estender um pouco mais, 15 dias, um mês de repente, depende muito aí da situação de cada um. Mas então aqui vamos ver de um modo geral quais são as pequenas atitudes que a gente pode tomar num determinado período de desintoxicação. Então vamos entender aqui que a gente não está falando de uma reeducação alimentar, a gente não está falando de uma mudança de hábito, a gente está falando de um período restrito à desintoxicação. Então a gente vai ver coisas que podem e coisas que não podem durante esse período.
Então, de um modo geral, se deve eliminar embutidos. Vocês estão vendo ali uma ótima coleção. Tem presunto, salsicha, mortadela, né? Então, mas num período de desintoxicação, você elimina embutidos e alimentos industrializados. Você não toma bebidas alcoólicas, refrigerantes, sucos de pó e de caixinha, como a gente vê lá embaixo. E não fuma, também não usa nenhum tipo de droga. Você diminui drasticamente o consumo de carboidratos brancos. Então, arroz, macarrão, pão, você troca por alimentos que sejam integrais, porque aí você aumenta o consumo de fibras. Então, alimentos que sejam feitos ali com aqueles grãos da coluninha do pod, você pode se alimentar. Então, integrais, aveia, linhaça, tudo isso pode. Aumenta a ingestão de água e sucos cítricos, que vão ajudar bastante a fortalecer o sistema imunológico e a aumentar a diurese, então vai aumentar aí a vontade de fazer xixi. Aumentar também a ingestão de saladas cruas e de frutas, e aqui de preferência orgânicos, né? Porque senão você não vai conseguir resultados muito bons em relação aos metais pesados. Porque afinal de contas, o que se vende por aí está tudo muito contaminado. Nós falamos então o que a gente faz com a alimentação e, de uma maneira geral, eu quero lembrar que cada pessoa é uma pessoa e existem situações de saúde diferenciadas. Tem coisas que pessoas com doença celíaca não podem, que pessoas com hipertensão não podem, e que então fazer uma desintoxicação com um acompanhamento profissional é sempre o mais indicado. Mas se você vive assim essa vida maluca, tomar essas atitudes aí por um tempo pode te ajudar bastante a ver a vida sob uma outra ótica. Agora tem outras atitudes que a gente pode colocar também, como por exemplo fazer caminhadas e alongamentos. Então nesse período de desintoxicação é interessante você caminhar um pouco, estimular um pouco o suor do seu corpo, a circulação do seu corpo, para que todas essas toxinas possam ser separadas e eliminadas do organismo. Precisa ser aquele ritmo louco de quem nunca, daquelas pessoas que sempre praticam atividade física? Não, se você não pratica atividade física nenhuma, caminhadas leves de 15, 20 minutos já começam a gerar efeitos de desintoxicação no organismo, tá? Alongamentos são ótimos para aliviar as tensões da musculatura e também mantê-las um pouco mais relaxadas. Organizar o ambiente de trabalho ou a casa, jogando fora tudo aquilo que não serve mais. Então presta atenção nessas imagens que estão aí, do antes e depois. Observa bem e vê como você se sente melhor. Para qual delas você olha e fala, nossa, que alívio! É essa sensação de alívio que a gente precisa ter diariamente. E uma coisa que é fundamental, que ninguém se lembra, é de respirar. Lembra que a gente elimina a toxina ao respirar. Então, quando a gente mantém a nossa respiração sempre muito curtinha, quando a gente deixa muito automático, e a curtinha que eu digo é aquela que você só sente mexer a parte alta do seu peito, sabe? Você deixa de aproveitar o oxigênio até o último e você elimina menos gás carbônico. Então você deixa ele lá correndo no seu organismo, te envelhecendo também, né? Prejudicando ali, fazendo aquele pé de galinha aparecer, por exemplo. Né? Então vamos respirar e é muito simples, você vai puxar o ar, a barriga vai encher, soltou o ar, a barriga murcha, não tem segredo. Nesse período de desintoxicação, experimente fazer isso 10 vezes por dia, são 10 respirações só, profundas, puxa o ar bem fundo e solta ele devagarzinho, 10 vezes por dia, vai dar uma diferença enorme, você vai prestar muita atenção nisso, faz, e aí comenta aqui embaixo depois
como você se sentiu, o que aconteceu com você. Vamos trocar essa figurinha depois, certo? Bom, Luana, eu sempre vejo você falando das terapias naturais, de saúde integral. As terapias naturais podem ajudar com a desintoxicação? Sim, claro, com certeza. Sim, claro e com certeza. Então, como é que isso pode funcionar? Nós já vimos algumas das várias terapias naturais e a gente viu que muitas delas têm a função de desintoxicação e otimização do organismo. Então, pode ser montados programas de desintoxicação com várias terapias combinadas que vão ajudar a limpar o corpo e a mente. Aqui eu separei só algumas, tá? Só para dar uma relembrada e entender um pouco como que isso vai funcionar. Então, a meditação, ela vai atuar exatamente no que a gente acabou de falar, na limpeza da mente. Ela vai ajudar a gente a se centrar, a diminuir o volume de pensamentos e a manter o corpo um pouco mais relaxado. A drenagem linfática manual, ela é excelente para eliminar as toxinas nos líquidos corporais e fortalecer o sistema imunológico. Quando nós temos muitas toxinas, a gente tende a ficar mais doente também. Então, com o sistema imunológico fortalecido, a gente vai vencendo aí a ação das toxinas. Outra que é também excelente é a aplicação de argila medicinal. Ela limpa os metais pesados e repõe aqueles que são necessários para o organismo. Então, quando a gente está aí com uma falta de que metais lembra que a gente tem cálcio, potássio, minerais todos, né? A argila ela repõe. Então, enquanto ela tira o que não serve, ela devolve o que serve. A aromaterapia, que atua tanto na eliminação das toxinas, tem óleos excelentes para isso, como erva doce, por exemplo, como no equilíbrio emocional. A fitoterapia são através da devida combinação das plantas em chás e tinturas, fortalecem os sistemas corporais e eliminam as toxinas sem efeitos colaterais. Esses sem efeitos colaterais, ele só acontece porque é feito por profissional que sabe o que está fazendo. Então, não é qualquer pessoa que vai te dar ali um monte de plantas e falar, tome isso daqui que resolve. Todas as plantas têm as suas indicações e também tem algumas contraindicações e elas vão ser usadas de acordo com a sua situação de saúde, tá? Então, o não ter efeitos colaterais depende muito do profissional que você procurou para te passar essa combinação de plantas. Bom, como é que eu faço para encontrar isso, né? Já que a desintoxicação não é uma coisa que a gente faça só porque quer, né? Aqui em Araraquara, no Espaço Bem Me Quero Naturologia, tem programas de desintoxicação pensados com todo carinho e cuidado na combinação das terapias naturais que eu mesma fiz, pensei com todo carinho, com todo cuidado, usei todo o meu conhecimento para colocar para vocês os melhores programas de desintoxicação, tá? No espaço a gente tem a desintoxicação com duração de 1 mês, a gente tem a desintoxicação com duração de 1 semana e tem também programas extremamente curtos com a duração de 2 horinhas. Então você vai até o espaço, vai passar 2 horinhas muito tranquilas, recebendo ali terapias naturais que vão te ajudar a ficar bem equilibradinho, que vão te ajudar a eliminar as toxinas. E esse programa de 2 horas ainda tem lição de casa, tá? Não pense que fica assim facinho, não. Tem toda a lição de casa para fazer depois. Agora, cada um deles é indicado para situação de saúde e ritmos de vida diferentes. Então, se você se interessou, se você quer saber mais, é só entrar em contato
pelo telefone 16 30 14 3106 e 99794 4588. Esse tem o WhatsApp, certinho? Calma, eu vou repetir, gente, vamos lá. É 16 30 14 3106. Então vamos corrigir aqui. É 3014 4106 e 99794 4588. 99794 4588 tem o WhatsApp, pode mandar que eu atendo e a gente conversa e eu te explico melhor como tudo isso funciona. Eu espero que tenha sido muito proveitoso para você entender um pouco melhor esse mundo da desintoxicação, né? Eu sei que tem muita coisa que falam por aí a respeito de desintoxicação, mas por hoje a gente vai ficar por aqui entendendo que é muito importante sim praticar a desintoxicação, mas com seriedade e conhecendo muito bem o seu corpo, o seu ritmo e tendo claro os seus objetivos com a desintoxicação. Vamos lá ver o que vocês comentaram, o que vocês perguntaram. E a gente começa então com o Bruno Muso, que diz: boa noite, Lu. Bruno, um beijo enorme para ti. A noite está sendo muito boa mesmo, espero que seja muito boa para ti também. E a Sabrina Siqueira Caetano, que diz: oi, Lu, existem restrições para fazer a desintoxicação? Você faz algum tratamento para desintoxicar? Sim! Tudo bem, Sabrina? É o seguinte, tem sim, tem algumas restrições para desintoxicação, sim, mas não são bem restrições, existem níveis que você pode trabalhar dentro da desintoxicação, né? Tem gente que trabalha para desintoxicar fazendo jejum intermitente. Tem gente que só olha mesmo para a questão da alimentação e equilíbrio. Nem todo mundo pode fazer jejum intermitente, por exemplo, né? Faça os tratamentos sim, você querendo, entra em contato que a gente conversa. Agora, aproveitando a tua pergunta, Sabrina, tem uma coisa muito interessante que alguns nutricionistas já andam conversando, que além da questão de fazer a desintoxicação de 3 em 3 meses, existem também indicações de um período de desintoxicação para tratamento de emagrecimento. Então, quando você começa uma reeducação alimentar, você tem também um período de desintoxicação. Então, é o período onde o seu corpo está recebendo alimentação bastante nutritiva e bastante saudável, né? Pouco calórica. E então isso ajuda muito a eliminar os inchaços, por exemplo. Então, sempre os dois primeiros quilos que se emagrece é sempre de líquido, né? Então, geralmente é a água que está acumulada. Existem sim como fazer esse período de desintoxicação antes de entrar num período de reeducação alimentar e corte calórico de alimentação. Tem vários nutricionistas que trabalham muito bem com isso e que já estão indicando isso para outras pessoas. É sempre importante, né, você procurar uma orientação profissional para poder fazer uma desintoxicação que não vá te prejudicar, que não vá te dar fraqueza, por exemplo, né? Tem coisas muito loucas que a gente vê pela internet e esse, na verdade, foi um dos motivos pelos quais eu escolhi trazer a desintoxicação para a gente conversar. É muito legal você pensar que você está limpando o seu organismo, mas você tem que pensar também que você precisa fazer isso com a saúde. Então, procure sim um nutricionista para te ajudar com isso. Existem vários naturólogos que trabalham com alimentação viva também e podem ajudar. Então, se você quiser achar algum naturólogo, você pode procurar nos sites da apanat.org.br. Lá tem listado vários profissionais em várias cidades diferentes, então você pode lá procurar um naturólogo mais próximo de você. Agora, se você estiver aqui aos arredores de Araraquara, Matão, São Carlos, tem eu,
né? Venha até mim, o Espaço Bem Me Quero vai estar aí de portas abertas para te receber. Outra coisa importante também sobre a desintoxicação é não abrir mão da água. Tá? A água ela é muito, 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 muito importante. Ela tem mesmo essa função de limpar, principalmente para quem está em período de desintoxicação. Água, existem também chás que dentro da fitoterapia podem ajudar. E tem também uma outra técnica que eu vou passar aqui rapidinho para vocês. Vocês podem experimentar. Tem gente que não gosta muito do cheirinho que fica, mas funciona. Você pode pegar uma folha de repolho, sabe? Repolho. Põe no pé, na sola do pé, enfaixa e vai dormir. E no dia seguinte, então, você você faz isso por uma semana, 3 dias, uma semana, e você vai observar alterações no seu organismo. Então, você pode observar, por exemplo, a urina ficando um pouquinho mais escura, ou com um odor um pouquinho mais forte. Tudo isso é possível de verificar. Nossa Senhora, gente, chegaram um monte de comentários aqui. Então vamos lá, passando para o próximo, mas não deixem de experimentar a técnica do repolho e também comenta aí, junto com a respiração, para a gente ver depois. Vamos trocar essa figurinha. O Clébio Vieira diz boa noite. E aí ele continua lá embaixo: se colocarmos na ponta do lápis uma alimentação saudável e a prática de atividades físicas traz uma economia a médio e a longo prazo, além do gigantesco ganho em qualidade de vida. Exatamente isso. Parece que a gente gasta mais cuidando da saúde, mas na verdade a gente economiza, porque a prevenção é sempre melhor do que a recuperação, Clébio. Muito obrigada pela tua participação, um beijo para você. Seguindo com a Maria Silva Lourdes Nunes, ela diz boa noite e muito boa a palestra. Maria, muito obrigada, viu, pela tua companhia, pela tua participação. Que bom que você gostou, espero que sirva mesmo para você olhar e cuidar com mais carinho aí da sua saúde. Um beijo. E o Raí Souza Teixeira diz boa noite. Boa noite, Raí. Espero que você esteja bem. Obrigada também pela tua companhia, pela tua participação. Temos mais? Não temos mais perguntas? Temos mais recados? Não temos mais recados de vocês. Obrigada a vocês que participaram hoje. E continuando aqui agora com os recadinhos do Cidade Ativa, se você quer ser um patrocinador do portal Cidade Ativa Online, entre em contato pelos telefones 11 99903 8834 e 16 99316 6699. São quantas mil pessoas? 170 mil. Mais de 170 mil pessoas sabendo que o seu negócio existe, que você tem coisas para vender, que você tem serviços de qualidade para oferecer e super vale a pena. Então entre em contato, descobre como funciona e bora lá pro próximo. Próximo recadinho. Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz, que atende com tratamentos espirituais. Na Estrada da Caputera 902, lá na Caputera, em Cotia. O próximo dia de atendimento é depois de amanhã, dia 1º de setembro, a partir das 9 horas da manhã. E aqui em Araraquara, na Rua Américo Daniele, número 507, no Parque das Laranjeiras. E o próximo dia de atendimento é depois de amanhã, não, depois de amanhã, hoje é quinta, né? Então depois de amanhã, dia 1º, lá no sábado às 9 horas. E aqui no dia 2 de setembro, a partir das 8 horas, no domingo. Certinho? Apareçam e recomendem às pessoas, porque é um trabalho muito incrível, é um lugar de muito amor e de muita luz. Eu recomendo que vocês conheçam. O que mais?
Opa, chegou mais um recado. Vamos esperar mais um recado chegar. Mais um recado tá chegando. Mais um recado tá chegando. Muita calma nessa hora. Vamos responder todo mundo hoje. E a tecnologia, vocês sabem como é. Ah, é o Clébio, que tá lá dizendo por nada, é sempre uma satisfação. Bom que você participa com a gente e volte sempre, tá? Lembra que quinta-feira que vem, às 19 horas, nós estaremos aqui ao vivo novamente. E para o Clébio e para você que acabou de chegar por aqui, se quiser conhecer um pouco mais dos próximos programas, dá um pulinho lá no canal do YouTube, tem a playlist com cada um dos programas. E não esquece de curtir, de compartilhar aqui e lá. Marque os seus amigos, falem para eles que a gente existe, que a gente está aqui. Não sai daí, porque tem uma receitinha maravilhosa do Pontinho Gourmet. E se preparem, tá? Porque na quinta-feira que vem a gente está aqui às 19 horas. Muito, muito, muito obrigada pela tua companhia e pela tua participação. E até a próxima.